Não podemos falar de Vilar dos Teles sem falar sobre a era do Capital do Jeans, onde moradores de todos os cantos do Rio de Janeiro iam ao bairro para comprar produtos por um preço mais barato que nos outros municípios do estado. A história de Vilar dos Teles começa a partir da família Barreto Teles de Menezes, quando 3 membros que vieram de Portugal para o Brasil primeiramente se instalam na Bahia. Alguns tempos depois, Diogo Lobo Teles de Menezes foi morar no Rio de Janeiro e se tornou o primeiro Teles a vir para o estado. Seus descendentes foram responsáveis por inúmeras construções no Império do século XVIII. Inclusive, a Casa do Senado, cuja base de construção resistiu ao incêndio no final do século XVIII e ficou conhecida como Arco do Teles. Durante o século XVIII, a família, que era proprietária de várias terras pelo estado, aparece como dona do atual território do município de São João de Meriti, que na época era uma freguesia liderada por Luís Teles Barreto de Menezes, onde formou família nesta região. Seu filho, mais tarde, foi o responsável por comprar uma área denominada Engenho do Barbosa, renomeada posteriormente para Fazenda dos Teles. A obrigação de exploração do solo, como exigência para a posse de Sesmarias, fez surgir à margem da Baía de Guanabara um pequeno povoado com o nome de São João Batista de Trairaponga, sob a prelazia do reverendo Antônio Martins Loureiro, criado em 10 de fevereiro de 1647. Elevada à categoria de freguesia, Trairaponga conheceu a opulência do seu solo, baseado nas grandes propriedades e na produção do trabalho escravo. Teve seu nome mudado em 1774 para São João Batista do Miriti. Toda a localização da fazenda atualmente é formada pela cidade de São João de Meriti, incluindo o bairro de Vilar dos Teles, além de alguns bairros da cidade de Duque de Caxias. No século XIX, a propriedade no total era formada por 453 alqueires de terra, lugar de passagem obrigatória para as tropas de mulas que se deslocavam para as regiões mineradoras, graças ao leito raso do rio. Meriti teve na Estrada de Minas seu ponto de referência para os primeiros ocupantes da atual Avenida Getúlio de Moura e a proximidade do Porto da Pavuna. Construído no final do século XVIII, a sede desta fazenda constituía-se, segundo Afrânio Peixoto, do mais importante solar da Baixada Fluminense, resguardado por uma alameda de palmeiras imperiais do grande casarão de 2 andares. Era adornado em sua entrada com imponentes escadarias de pedra talhada, encimada por grandes portas laterais. Poucos foram os antigos casarões, sede destas fazendas, que sobreviveram à chegada deste século. Entretanto, com a morte do comendador em 1882, divergiram os irmãos quanto ao destino do velho solar e resolveram deixá-lo em condomínio sob os cuidados do primogênito Pedro Teles Barreto de Menezes. Com o falecimento deste em 1919, o palacete ficou totalmente abandonado, sofrendo saques e depredações, até que na metade deste século, entre loteamentos que retalhavam a velha fazenda, ainda se viam restos de ruínas e algumas palmeiras que resistiram à ação do tempo. Continuando na parte histórica, porém focando mais na era do jeans, podemos dizer que foi a melhor época do Vilar. Talvez tenha sido essa, mas quem vai falar mais detalhes sobre essa época não sou eu. O Vilar dos Teles bombava tanto que engarrafava toda a Dutra. Quando você chegava dia de sábado,
vinha carro de tudo que é lugar que você pode imaginar. Aí Vila dos Teles explodiu, foi um pouco. E eu naquela época, graças a Deus, eu explodi junto com o Vila dos Teles, cresci junto com o Vila dos Teles. Vila dos Teles dava mais de 15 mil empregos, dava até mais, diretos e indiretos. A minha vida começou no Vila dos Teles, na capital do jeans. Eu tinha por volta de 21 anos, sempre gostei muito do comércio. Então, naquela época mesmo, começava a vender roupa em casa. Eu tinha uma equipe de pessoas vendendo roupa para mim. Surgiu o Vila dos Teles, a capital do jeans. E fui um dos 20 primeiras lojas lá em Vila dos Teles. Vila dos Teles não tinha nada. Ali na César Lemos, era um valão de ponta a ponta, até na Galeria São José, lá do outro lado. Ali onde é o shopping, era uma garagem, era uma empresa de ônibus, uma empresa municipal, uma empresa de ônibus. Minha avó morava na esquina ali, e ali eu comecei a minha vida profissional. Eu abri a minha primeira loja ali na Rua Flamengo 10. É a esquina com a César Lemos, atrás do shopping. E ali era uma dificuldade muito grande, né? Do outro lado do Vila dos Teles, onde é a Galeria São José, ali mais para o centro, era mais conhecido um pouquinho. Então a gente tinha que botar um pó de pedra até chegar na Rua Flamengo, para as pessoas saírem de lá e ir na minha loja para poder comprar comigo lá. E a primeira loja minha foi surgindo ali. E no decorrer desse tempo todinho, nós começamos a trabalhar. Aí as lojas foram surgindo. Várias residências ali foram se transformando em lojas, em shopping. E eu comecei a crescer junto com o Vila dos Teles. Então eu comecei com uma lojinha na esquina. Cheguei ao ponto de ter 17 lojas ali, só no Vila dos Teles. E a minha fábrica era ali no Vila dos Teles, no centro. E depois eu transferi ela para frente daquele hotel Lugano. E eu que comecei simplesmente era sacoleiro, mas depois eu cheguei a ter 17 lojas somente no Vila dos Teles. Aí tinha uma loja na Rua Tereza, em Petrópolis, cheguei a ter uma loja em Copacabana, na Santa Clara 33. Aí Nex, nessa época, cresceu, nós crescemos juntos. E as pessoas gostavam, me respeitavam muito em termos de Vila dos Teles, e eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa de troca, responder alguma coisa. Mas como comerciante é muito difícil. Foi quando eu resolvi vinha vereador pela primeira vez em São João de Meriti. Aí consegui ser eleito, fui eleito no meu primeiro mandato de vereador em São João de Meriti. Foi quando nós começamos a tentar melhorar a Vila dos Teles. A Vila dos Teles não tinha estrutura nenhuma. Com isso, eu comecei a minha vida política também, paralela à de empresário, como até hoje, continua a mesma coisa. E naquela época eu vinha vereador 3 mandatos em São João de Meriti. Me elegi a primeira vez, me elegi a segunda, candidato a deputado pela primeira vez. Fui eleito a deputado estadual pela primeira vez, depois vim pela segunda e vim pela terceira, me elegi 3 vezes como deputado estadual. O meu objetivo lá atrás, quando foi a primeira vez que eu vim a vereador, eu queria fazer alguma coisa, um retorno. Graças a Deus, a gente tem história para falar. Então, eu acho que o político tem que trabalhar junto com a comunidade, e continuo junto. Nos anos 80, começou o Vila dos Teles a aparecer nos jornais e nas notícias do nosso país sobre as fábricas da capital do jeans. E graças a Deus tivemos algum sucesso. O Vila dos Teles foi falado, São João cresceu, sendo na mídia, e as coisas foram caminhando, se organizando, começou com pequenas fábricas e chegando a algumas grandes fábricas. Mas aí a coisa, umas foram acabando, outras foram chegando, porque as maiores foram atrapalhando, mas houve um grande crescimento, houve um grande desenvolvimento. Infelizmente, sem grande infraestrutura, e aí a coisa mesmo chegou num ponto que às vezes para se manter é mais difícil. E aí não se manteve. Foi caminhando e foi fechando algumas pequenas, e algumas grandes foram se arrastando, e com isso chegou um ponto de, nos anos aí quase, chegando a 90, quer dizer, na verdade, foi 10 anos de sucesso, de um grande crescimento, mas depois estagnou. E aí, infelizmente, na época do plano do Fernando Collor de Mello, aí deu uma travada, porque foi quando foi bloqueada as poupanças das pessoas, e aí deixou todo mundo meio confuso. Hoje, depois de lá ter um tempo meio parado, meio esquecido, sem grande crescimento,
mas após 90 e qualquer coisa, começou com outra solidez, com outro conceito, e hoje tem todos os bancos estão no Vilar, grandes farmácias, grandes lojas de utilidades, grandes comércios estão no Vilar também, além de ter São João de Meriti também. Mas Vilar, quando a gente fala do Vilar, a gente fala de São João, porque tudo é um município só. Com o passar do século XX, as lojas de jeans do bairro começaram a vender e a produzir material com menos qualidade e, com o tempo, o comércio de roupas começou a perder força e ser desbancado por outros centros comerciais do estado. Hoje o título da capital brasileira do jeans pertence à cidade pernambucana de Toritama, que fica na região de Caruaru. Mas fica aqui a reflexão: qual será o futuro de Vilar dos Teles? De futuro de São João de Meriti e Vilar dos Teles, tendo muitos políticos hoje eleitos por São João de Meriti, como deputados estaduais, federais, São João não está tendo os ganhos que conseguimos ter lá atrás. É porque hoje nós temos aqui 4 ou 5 deputados estaduais, tem 2 federais, então eu acho que as coisas poderiam ser mais fácil para São João de Meriti. Infelizmente não está acontecendo. Tá? Então eu acho que tem que ter mais um acordo maior entre o governo do estado, governo federal e município, para poder ter mais essa união, para poder ajudar mais São João de Meriti. O prefeito precisa de apoio dos deputados estaduais, o prefeito precisa de apoio do deputado federal, porque São João é um município humilde, nós não temos dinheiro. Então, se não vier dinheiro do governo do estado, se não vier dinheiro do governo federal, nós vamos conseguir fazer alguma coisa? Vamos, mas não é o que a população de São João merece. Então, o futuro é esse. Tem que unir esses deputados eleitos que nós temos hoje, todos os estaduais, todos os federais. Hoje é o recorde de deputados eleitos em São João de Meriti e federal. Nunca em São João de Meriti teve tanto deputado estadual como tem hoje, nem como federal. Então, nós estamos na nossa época. Agora, tem que fazer acontecer. Não está acontecendo. Tem que acontecer. Então é isso. O Vilar hoje é um bairro com uma estrutura sólida, com um comércio bem eficaz, com o pé no chão, e eu acredito que a tendência é São João de Meriti e Vilar dos Teles, em breve, se tornar o jardim da Baixada, que assim é a entrada da Baixada. E não pode deixar de ser. A gente precisa fazer também, o poder público precisa hoje fazer as entradas para São João de Meriti avançar, porque nós somos o primeiro município do Rio de Janeiro a entrar na Baixada. Então também precisa entrar esse lado, não é político, esse lado não deixa de ser político, do prefeito, das autoridades públicas, para poder realmente São João se considerar hoje o melhor município da Baixada. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.